como disseste e bem, quando aceitei o convite, eu disse, né, e questionei em que qualidade estava a ser convidado. E disse eu que convida-me na qualidade de um jovem, de um líder associativo, né? Mas pronto, né? Há questões que, querendo ou não, fazem a colação da nossa imagem enquanto vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Mais uma vez, obrigado pelo convite que me foi formulado. Nós agradecemos. Para já, nós queremos começar assim. O Jaca Maurício, como é conhecido também, é advogado, tem muita valência, professor e que soube também, uma pessoa de vários ofícios, é mecânico, um grande mecânico. E é uma pessoa também de um trato fácil. Durante muito tempo no CNJ, é uma das pessoas mais antigas nessa instituição da juventude. É um líder associativo. Por isso, nós estamos a entrar no CNJ porque é da maior plataforma, é onde a imagem do Maurício ficou visível para todos nós, eu em particular também, que conheci por essa via. Sobre as questões da juventude, o que tem acontecido? Quero entrar ainda no CRP. O que é CRP? Obrigado. O CRP é o Comitê de Representantes Permanentes. O CRP é aquilo que, nos termos do Estatuto do Conselho Nacional de Juventude, ela reúne periodicamente. No ano e no intervalo de em um ano. O que é o CRP? Ou seja, ela aglutina, nos termos dos estatutos do Conselho Nacional de Juventude, todos os dirigentes máximos das organizações membros do Conselho Nacional de Juventude. Ou seja, nessa altura, o Conselho Nacional de Juventude tem 51 organizações, 21 conselhos provinciais. Fazem parte do CRP todos os líderes máximos dessas organizações. Fazem parte do CRP todos os secretários provinciais. Salvo, e porque as organizações são pessoas coletivas, se a organização entender que o membro A ou B venha representar o seu dirigente ou a sua instituição. Se calhar outra questão que me vai questionar, e permita-me que, no âmago da questão que me coloca, e porque eu disse que ela reúne em um ano, e é esta questão que se levanta em alguns círculos, que não realizou o CRP durante algum período. 5 anos, dizem que 5 anos. Right. O Conselho Nacional de Juventude realizou a sua Assembleia em 2020, e foi uma Assembleia que versou apenas a eleição dos órgãos sociais. Por sua vez, ficaram questões como revisão aos estatutos, e outras questões como o relatório de atividade, conta e patrimonial. Esta mesma Assembleia recomendou aos órgãos sociais, porque o Conselho Nacional de Juventude tem 3 órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Jurisdicional e Comissão Diretiva. Cada um com suas respectivas funções. A Mesa da Assembleia Geral como um órgão legislativo com essas funções, o Conselho Fiscal e Jurisdicional como um órgão fiscalizador e jurisdicional, de facto. A Comissão Diretiva como um órgão executivo. Foi remetida então, né, a realização, e como disse, por orientação da
da Assembleia, uma outra Assembleia ordinária que aconteceu no período 2021. Entrando mais concretamente na questão que me coloca a CRP, com base nisso, surgiram aqui várias questões. Dentre elas, vivemos um período, o país viveu um período, e não só o país, né, o mundo, que tem a ver com o Covid. Após a realização da Assembleia, surgiram essas questões do Covid e fez com que também não se realizasse o CRP. Outras questões que também influenciaram para que não se realizasse o CRP tem a ver depois com aquilo que um pouco da divisão política administrativa, que remeteu também para o CNJ a se reinventar em detrimento daquilo que é a divisão política administrativa. Em síntese, realizou-se esse CRP que acompanhamos, que recomendou, e nos termos dos estatutos, a realização da Assembleia no próximo ano. Como sabe, o Conselho Nacional de Juventude tem vários órgãos intermédios. Ademais, fazer aqui uma parte, que quando falamos da Assembleia, que também revisou o estatuto, nós tínhamos órgãos intermédios que não faziam parte do estatuto. A título de exemplo ou de amostra, estamos a falar dos conselhos municipais e comunais. O estatuto do CNJ não previa, mas eram órgãos intermédios. Se calhar a outra questão é como funcionava. Funcionava em detrimento de uma adenda, de uma diretiva que reconhecia essas instituições, reconhecia esses órgãos intermédios do Conselho Nacional de Juventude. Sim, que está correto. Nos dias de hoje, e porque dissemos aqui que a Assembleia vai ser realizada, e acompanhamos agora também essa discussão a nível do Comitê de Representantes Permanente, no próximo ano, que vai ter, ou há de começar, nos órgãos intermédios, desde os conselhos comunais, depois municipais, provinciais, e culminará com a Assembleia a nível do Conselho Nacional da Juventude. Em síntese, em virtude da questão que me questiona, é essa abordagem que apraz colocar nesse primeiro contato. Ainda assim mesmo, nessa senda da CRP, algumas vozes dizem que usou-se a CRP para expulsar algumas organizações, onde alguns membros dessas organizações eram os mais críticos, eram críticos pela direção, criticavam a direção do CNJ. Isso é verdade? Não é verdade, porque até não é competência do CRP. E quem lá esteve, o CRP não tem, nem fazia parte da agenda do CRP. O CRP tinha uma agenda específica, que era, primeiro, um informe sobre a realização das assembleias. Esse informe foi feito. Outra questão tinha a ver com o relatório de atividades, conta e patrimonial. Em nenhum momento, tanto faz para aquelas organizações que quisessem entrar no Conselho Nacional de Juventude e outras, não fez parte da agenda do CRP. Não é verdade que o CRP expulsou ou criou condições para entrar em novas organizações. Não é verdade. Aliás, quem são membros do CRP? São as próprias organizações. As organizações, membros do Conselho Nacional de Juventude, bem como os conselhos provinciais, são os delegados ao CRP. Qualquer uma decisão não é uma decisão dos órgãos sociais,
como a Comissão Diretiva, como a Mesa da Assembleia ou o Conselho Fiscal. Não. É uma decisão que passa pelo escrutínio do CRP. E eu faço parte de um dos órgãos, não apresentamos nenhuma questão relativamente à pergunta que me faz ao CRP. Também não vimos nenhum outro órgão a levantar essas questões. Temos em crer que essas questões foram remetidas e devem ser discutidas em Assembleia. Há uma pergunta que eu queria fazer. Quer dizer, em 5 anos, por exemplo, o CRP, segundo algumas pessoas, né, que também estão dentro do CNJ, que as organizações deles estão dentro do CNJ, dizem que a CRP, como já falamos aqui, são organizadas em 1 ano. Em 5 anos, organizou apenas o CRP agora. E dizem mais, segundo eles, que só se organizou o CRP atendendo à voz crítica de muitos jovens, de algumas organizações, e dizendo também que o mandato dessa direção do CNJ terminou. E como terminou, e as pessoas estavam a criticar muito, então achou-se melhor. Parece que nessa direção do CNJ convenceu a comissão, como que eu digo, a mesa da Assembleia, que é para organizar o CRP, que posteriormente há de se chamar as eleições do CNJ e para legitimar a permanência dessa direção. A minha pergunta vai: essa direção ainda se candidata? O vosso mandato já não terminou? Do CNJ, dessa direção, já terminou? A pergunta é essa? Sim. Pronto. O mandato já terminou? Como disseste bem, e de tal sorte também me ajudou a responder algumas questões. Primeiro, quem convoca o CRP, a Assembleia, é a mesa da Assembleia. Se não é uma responsabilidade da Comissão Diretiva. A outra questão que me coloca é que criou-se condições para legitimar o mandato desta direção. E quando fala da direção, está a falar de um conjunto dos 3 órgãos. Okay? Porque o conceito às vezes que se tem é que quando se fala de direção, se pensa que é apenas a comissão diretiva, na qual eu também faço parte. E eu, na abordagem que fiz, na abordagem que me colocou, assim está correto, desculpe, eu expliquei o que é o CRP. Também respondi quais eram as razões que levaram à não realização do CRP. Que esse imperativo estatutário foi realizado recentemente, explicamos as razões que não foram realizadas, porque realizou-se uma Assembleia, depois surgiram várias questões que o país viveu, bem como também é melhor levar essa reflexão de que tanto faz o CRP, tanto faz a realização da Assembleia, existem custos. Estamos a falar em congregar 51 organizações, 21 conselhos provinciais, e foi assim, no âmbito deste CRP, que a direção do Conselho Nacional de Juventude, com todo o esforço possível, realizou este CRP para, primeiro, balancear aquilo que foi feito no âmbito de decorrer do mandato em curso, bem como analisar aquilo que há de ser a Assembleia no próximo ano. Como disse, a Assembleia terá lugar no próximo ano a nível dos órgãos intermédios e culminará com o Conselho Nacional. É uma mostra clara, nos termos dos estatutos, de que há de se realizar a Assembleia.
Me pergunto uma outra questão. Há esse signo de concorrer? Essa questão nem deveria me questionar a mim, com muito respeito. Por quê? Porque estamos a terminar um mandato. Sim, pergunto porque o senhor Estamos a terminar um mandato na qual eu sou o vice-presidente. Pode ter a pretensão de querer continuar em mais. Na qual sou vice-presidente. Ali a nossa Mas pergunta. também, permita-me dizer que esta direção, que é presidida pelo ilustre presidente Isaías Kalunga, fez apenas um mandato. Há aqui ainda, nos termos do estatuto, há a possibilidade de voltar a fazer um outro mandato. Então vai se candidatar? É uma pergunta que deve ser questionada, por exemplo, ao presidente, e porque até eu faço parte da direção que ele dirige. Sim, por isso estou a perguntar à pessoa que faz parte da direção, se a vossa direção candidata-se. Que também, permita-me dizer, houve um pronunciamento na pessoa do presidente no CRP. Houve um pronunciamento. E foi por essa razão que tivemos o cuidado, quando me convidou, que eu disse, me está a convidar como líder ou como vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Bem, de tal sorte, e por razões que também temos a obrigação de trazer algum esclarecimento, entendemos fazer essa abordagem. A questão que me coloca se essa direção vai ou não concorrer, primeiro, não sou pessoa autorizada para falar em nome, porque, e quando questiono autorizada como? Até porque o senhor é vice-presidente, ou o jovem vice-presidente. Primeiro porque, como disse, é uma direção. Não me cabe a mim, enquanto uma fração dessa direção, e porque nem fui mandatado para falar sobre essa questão. Mas, há para dizer que esta direção teve apenas um único mandato. O Estatuto do Conselho Nacional de Juventude prevê que as organizações podem concorrer 2 mandatos. Estamos a falar apenas de um mandato. Quando é que foram todo eleitos? O resto. A primeira você. Todo o resto. Quando o primeiro ano que foram eleitos? Todo o resto. A breve e ao momento certo, até porque estamos ainda a terminar esse mandato, há que se criar condições para a realização das assembleias, e é isso que o CRP também recomendou no âmbito da informação que a Comissão Diretiva fez ao CRP no espectro da agenda. Todos nós somos chamados agora a criar condições para o efeito. Estamos a falar das comunas, dos municípios, das províncias e culminará a nível do Conselho Nacional. Eu insisto a mesma pergunta. Como disse que é o primeiro mandato, gostaríamos de saber quando que essa direção foi eleita pela primeira vez? Não, nós falamos aqui. Me parece até que o ano. Já me fez essa pergunta. Não fiz. Porque na minha abordagem disse que quando se realizou a Assembleia em 2020... foram eleitos em 2020. Foi apenas uma Assembleia letiva dos órgãos sociais e que a Assembleia recomendou que depois realizasse uma Assembleia extraordinária para as questões que ficaram para serem, teriam de ser revistas a nível da Assembleia que realizou-se em 2020. Também disse aqui que havia algumas questões que deveriam ser vistas
discutidas no âmbito de uma revisão estatutária. E dei um exemplo concreto dos órgãos intermédios que o Estatuto do Conselho Nacional de Juventude não previa. A título da amostra, os conselhos comunais, na altura também os conselhos distritais e até mesmo municipal. Ademais, relativamente a essa questão, apraz-nos dizer que o CRP recomendou, analisou a realização das assembleias no próximo ano e a de se realizar. Precisamos sim também aproveitar esse momento para solicitar, bem como aconselharmos até karma no sentido de que todos nós temos a obrigação de preservar o bom nome do Conselho Nacional de Juventude. Hoje somos nós enquanto direção, passaram aqui outras direções, há um dever, se calhar, mais outros jovens que vão poder dar o seu contributo, mas não e nem é aconselhável pormos em causa o nome de uma organização que congrega-nos todos nós. Fez essa abordagem, claro, esteve a responder. E aqui o líder associativo, que é o Sebastião Jacob Maurício, também vice-presidente do CNJ, fez uma abordagem de que pede calma aos jovens. Há uma conferência de imprensa onde o senhor esteve presente, o vice-presidente, onde acusaram alguns jovens de terem usurpado determinadas coisas do CNJ, sobre reações das suas críticas, né, ou do seu descontentamento. Por que se fez aquela conferência de imprensa quando tinham outros fóruns que é para conversar? Porque não chamaram jovens? Este jovem que vocês fizeram uma conferência de imprensa a acusar, né, de desvio de determinadas coisas. Bem, por uma questão até daquilo que é a boa convivência social, né, e porque são questões que já foram abordadas por vós em vários fóruns, e nós, mais uma vez, continuamos a dizer que tudo estamos a fazer para continuarmos a trabalhar em prol do Conselho Nacional de Juventude até a realização da Assembleia. Queremos dizer o que é com isso? Queremos dizer que nem é bom que haja sentimento e aproveitamento de nos colocarmos uns com os outros enquanto jovens, porque temos que admitir que todos nós, enquanto parte integrante do Conselho Nacional de Juventude, temos estado a fazer aquilo que é possível, com muito sacrifício, com o esforço de todos, com a inteligência de todos, e me remeto até ao silêncio em virtude da questão que me colocou. Não vai responder a nossa pergunta? Não diria bem, não vou responder a sua pergunta, porque é uma questão que, como disse bem, porque entendo também aqui essa sua provocação. Não, é uma pergunta. E nós temos que perguntar. Como disse eu, né, entendo também essa sua provocação. Claro. Essa sua provocação. Houve conferência de imprensa, houve tal. Pronto. Então, se houve. Não houve? Se houve, é porque o ilustre esteve lá, ouviu ou deixou de ouvir. Mas o que queremos dizer é o que entendo essa sua provocação. Entendo a sua provocação pelo que, repito, vamos continuar a trabalhar até a realização das assembleias. Há uma pergunta que eu gostaria... Ligados ao CRP
e porque tivemos a expressão representativa das organizações membros do Conselho Nacional de Juventude e fez o balanço, tanto faz, da ação que está a ser realizada pela direção do CNJ, bem como daquilo que é a perspectiva dos desafios que nos acomete até a realização da Assembleia. Este órgão deliberou aquilo que vai ser por via de uma informação passada pelo Conselho Nacional de Juventude na pessoa coletiva da sua direção. Ainda assim, como não vai nos responder mesmo sobre a questão da conferência de imprensa, e nós fizemos essa pergunta porque nós recebemos uma bateria de perguntas de algumas pessoas que viram a publicidade. O senhor não é uma pessoa despercebida na sociedade, é uma pessoa visível, com imagem, também porque é o vice-presidente da maior plataforma da sociedade civil, da juventude a nível de Angola, quiçá também um pouquinho em África. Houve uma organização num dos maiores hotéis de Angola e dos mais caros, onde houve uma organização onde houve alguns diálogos, né, com alguns países africanos, onde reuniram vários jovens. E, quer dizer, como jovens, era necessário que se organizasse aquele fórum da juventude africana num dos maiores hotéis mais caros de Angola? Por que não se organizou numa outra, por exemplo,issem para uma outra província e de encontro, fizesse isso de uma outra forma, ir ao encontro irem num bairro, lá numa aldeia, que se organizasse isso, que é para se refletir melhor. A demonstração do luxo, por quê e para quê? Obrigado, e fico triste ao ouvir isso de si, porque não estamos a falar de um certame qualquer. Estamos a falar... Não, mas o certame é de jovens. Estamos a falar... E da juventude. Pronto, falou... Não, eu tenho que lhe questionar. Eu ouvi e é bom, senão... Tenho que questionar. Quem nos está a ouvir não vai perceber a nossa comunicação. Mas pronto, pode questionar, por isso é que estou aqui. Claro. E é bom. Só tem que nos responder também. Espero não inibir a sua vontade de me questionar. Não, claro. Mas permita-me dizer o seguinte: estamos a falar, deixa situá-lo, o que é que foi? Não foi um encontro qualquer de amigos, com muito respeito, um encontro apenas de organizações nacionais, Conselho Nacional. Não. Foi o Fórum da Juventude Pan-Africana. Não só participaram os dirigentes dos conselhos a nível dos países de África, bem como também convidado das várias organizações regionais e de outras geografias. Estavam neste fórum todos os líderes máximos dos países africanos, bem como, passa aqui a redundância, de algumas plataformas de jovens, tanto faz da Europa, da América, da Ásia, e os conselhos provinciais de juventude a nível do país e as organizações membros do Conselho Nacional de Juventude e convidadas. Estávamos a falar, em termos de representação em trabalhos, de mais de 500 jovens, entre jovens nacionais e internacionais. Também dizer que, a nível da nossa região, bem como dos Palopes,
foi o primeiro fórum a ser realizado. Num momento em que o país está a comemorar 50 anos da nossa independência, assim como o presidente da República de Angola, nas vestes presidente de exercício da União Africana. Fora isso, entendemos que também era uma oportunidade para nós, enquanto jovens angolanos, trocar experiência com os jovens de outros países. Permita-me dizer, e com base nesse certame, através da direção da União Pan-Africana de Juventude, já nos contactou e disse que há um interesse muito grande, dos jovens da Europa e África realizarem um fórum conjunto, porque a experiência que foi esse certame abriu a possibilidade de trocarmos aqui e criar-se as condições de um fórum entre a juventude da África e da Europa. Aproveito também este momento dos vossos microfones, primeiro, para agradecer mais uma vez, como temos estado a fazê-lo, para aquelas pessoas que de forma direta e indireita apoiaram e tudo fizeram para que isso fosse possível. Estamos todos nós de parabéns. Não foi um exercício fácil, mas, como disse, com vontade, com o apoio direito e indireito, conseguimos realizá-lo em Angola, com a presença dos líderes das organizações juvenis africanas e não só. Desculpa, quem apoiou? Quem financiou esse fórum? Aproveitando já os agradecimentos que está fazendo, então eu queria saber quem financiou diretamente. Como disse, nós recebemos aqui, e às vezes quando se fala de apoio pensa-se que é só apoio financeiro. Estamos a falar também de apoio moral, e mais do que nunca temos de agradecer o governo de Angola, o governo que apoiou para estarem naquele hotel, o governo de Angola, pelo apoio o hotel também nos concedeu. O apoio foi o governo que apoiou, do hotel. Pronto, eu acho essa sua questão até desnecessária. Não é desnecessária porque não é desnecessária porque deixa-me só fazer pergunta, deixa-me só fazer uma abordagem. Não é desnecessária porque são representantes da juventude. Porque primeiro, como disse, estamos a falar de um fórum da juventude pan-africana. Ademais, estavam aqui várias organizações de jovens a nível da África. E foi este fórum realizado não só por via de uma parceria entre o Conselho Nacional de Juventude e o Fórum da Juventude Africana. Ademais, como disse e volto a repetir, os nossos agradecimentos a todos que nos apoiaram, e não deixaríamos aqui de agradecer o apoio do governo de Angola. Agora, a questão se calhar que me questiona se é A ou B que deu um ou outro apoio, nós entendemos que nem aqui e nem há condições para dizer, e fico triste pelo facto de nós termos conseguido criar condições para que o país fosse bem representado, porque trouxemos aqui organizações de vários países da África, da Europa, da América, e realizarmos e podermos também mostrar que o país tem sim condições
de realizar um ato. Agora, me parece que também está confundido. As pessoas não estavam albergadas aí. As pessoas realizou-se apenas nas salas deste hotel. As pessoas não estavam albergadas aí. Não sei se está informado ou não, mas as pessoas não estavam albergadas aí. Não, se realizou, sim, foi, sim senhor, na sala do maior de conferência, sim, deste hotel. Sim, que não como é qualquer hotel. Como tem estado não é qualquer hotel. Por esse facto, nós como jovens e a juventude... Como tem estado a se realizar, permita-me que eu termine, como tem estado a se realizar vários eventos nesta sala, e que nós encorajamos que se realize, que se prestigie, primeiro, a imagem do país, bem como demonstrar, sim, que há condições a nível do nosso país para a realização de atos daquela dimensão. Ademais, foi por essa razão, como disse aqui nos vossos microfones, que há um interesse da comunidade de jovens da Europa e os jovens da África na realização de um fórum. Obrigado. Nós perguntamos sobre... Quer dizer, nós somos jovens todos. O CNJ é do interesse nacional. Sendo do interesse nacional, é preciso saber... Eu entendo, sim, e até porque quando me convidou-me como líder juvenil, não como vice-presidente. Não, é um líder, não é qualquer líder. Nós não estamos a falar com qualquer líder. Nós estamos a falar com o segundo líder, talvez o segundo líder mais influente desse país. Não acredito que seja. Se não acredita, então quero estar a dizer que não é qualquer líder. O Sebastião Jacob Maurício não é qualquer líder. E não passa despercebido. Por esse facto é que nós temos que questionar de onde veio tanto dinheiro para se alugar aquilo. Porque é verdade, quero lhe fazer uma questão também. Por que é que nós perguntamos isso? Porque alguns membros vossos estavam hospedados em alguns hotéis, e nos hotéis eles não iam para suas casas. Não é. Era do hotel para o sítio do... Não é verdade. Então, estavam em alguns hotéis financiados pelo CNJ e queríamos saber de onde o CNJ tirou dinheiro. Esse tanto dinheiro. Não imagine que eu vivo numa das zonas de Luanda e todos os dias acordava cedo para ir para esse ato. Tá bom. Nós queremos... Dentre vários jovens, dentre jovens, não só eu estava a fazer esse exercício. Tá bem. Queremos saber, esse fórum se organizou, que é bem-vindo. Permita-me. Nós temos que fazer pergunta, nós temos mais uma. Sim, mas claro. Também permita-me dizer que há muita desinformação e às vezes nós aconselhamos que... E por isso queremos ser bem informados. Mais do que esta entrevista, estamos abertos a nível do Conselho Nacional de Juventude, e não só para trazermos essas questões. E não porque um ou outro jovem envia-lhe uma mensagem para questionar isso, aquilo, com o objetivo... Nós recebemos, posso dizer, mais de 100 mensagens, mais de 100 perguntas. Com o objetivo de questionar aquilo que é normal. É normal, mas questionar aquilo que de facto poderiam ter uma informação mais realista. Não, queremos ter realista, como disse, estamos a receber... E não queríamos ser... Queremos ser bem informado por uma pessoa, estamos aqui com alguém estamos a fazer, que tem voz autorizada. Mas queremos fazê-lo também apelando aqui à coerência, à honestidade de quem vai questionar, e porque muitos deles viveram e acompanharam. Está querendo dizer de quem? Todo o esforço que foi feito para que realizássemos uma cimeira na dimensão do nosso país, na dimensão do próprio ato a nível da África. E sobre a cimeira mesmo, o que é que saiu desta cimeira? É verdade que depois sai um documento único. O que é que saiu? O que é que se produziu definitivamente dessa cimeira? Como vós acompanhastes, foi uma cimeira muito produtiva, que discutiu várias questões ligadas à juventude, que culminou com uma declaração. Esta declaração, que por via da direção da União da Juventude Pan-Africana, vai se submeter à União Africana e concomitantemente aos Estados-membros.
Em outras palavras, essa cimeira culminou com uma declaração de Luanda, que foi lida em várias línguas no Centro de Convenções de Belas, que vai ser submetida à União Africana e concomitantemente aos países membros. Aliás, a título de exemplo, nós falamos, por exemplo, da Carta Africana, e não só, é também resultado de encontros como esse. E ficamos felizes de que, por via dessa cimeira, e porque, como vê o nome, Declaração de Luanda, é um momento que nós, enquanto jovens, as outras gerações, hão de viver, hão de ter consciência de que estas deliberações foram e saíram no fórum que se realizou em Angola, na província de Luanda. Por essa razão é que tem o nome de Declaração de Luanda. Sim. Estamos satisfeitos por isso. Queria fazer mais uma pergunta, pode achar que é provocadora. Era mesmo o CNJ que tinha que organizar isso, esse fórum? Como disse, fizeram parte os líderes de várias organizações juvenis Que compõem o CNJ. que em outros países também poderiam ser chamados de conselhos de juventude. Não estou a dizer em Angola, em Luanda, que o senhor organizou na província de Luanda. Em Angola, era mesmo o CNJ que tinha que organizar esse fórum pan-africano? De outra forma, estamos a responder à sua pergunta. Vou repetir. Fizeram parte deste fórum todos os conselhos de juventude a nível dos países da África. O que é o Fórum da Juventude Pan-Africana? É um coletivo de membros que representam os conselhos de juventude nos seus países. Mas, também para responder ainda mais à sua questão, como disse, este fórum, e por estar a ser realizado, e por ser realizado em Angola, teve o apoio, o acompanhamento do governo na pessoa do departamento afim do Ministério da Juventude e Desporto. Agora, como que acompanhou, na pessoa de Sua Excelência o Ministro, informamos aquilo que era, orientou aquilo que era a realização deste fórum. Enquanto jovem, é uma pergunta que nós recebemos agora de um ouvinte, enquanto jovem e dirigente de uma das maiores organizações do país, que isso é um facto, há muitos jovens. Como vê, como te sentes quando vê milhares de jovens clamando por emprego, vaga nas instalações, quer dizer, vagas de empregos e vagas nas instalações de, por exemplo, de ensinos nas escolas, vou dizer isso, nas universidades. Qual é a tua opinião, qual é a tua visão sobre essa procura? Bem, em virtude da pergunta que me formula, enquanto jovem... Como líder também. Como líder, preocupa-me. Preocupa-me porque o país é maioritariamente jovem. Ademais, se calhar 75% ou mais é jovem. É jovem. E é sim uma preocupação que todos nós temos estado a acompanhar, vivemos na pele, porque no âmbito do nosso agregado familiar temos um ou outro jovem que também precisa de emprego, precisa de fazer a sua formação. Por essa razão é que somos chamados, independentemente da responsabilidade do Estado, nos termos da lei e da Constituição, somos chamados também a nos reinventar, somos chamados a fazermos alguma coisa, de forma a podermos ajudar o outro jovem. Por essa razão é que nós, enquanto líderes, enquanto dirigentes do Conselho Nacional de Juventude, temos estado a trabalhar com o projeto Formar Hoje para Servir Amanhã,
que visa cooptar bolsas de estudo comparticipadas, bem como no âmbito dos centros de formação público e privado, encontrar a possibilidade de podermos encaminhar um ou outro jovem. Por quê? Porque temos a consciência que há sim essa procura, temos a consciência que há essa necessidade de emprego e temos estado a apelar de que, mais do que a formação técnica superior, temos de priorizar também a formação técnica profissional, de forma a podermos trabalhar e, como temos estado a dizer, um bom mecânico. E disse eu também sou mecânico. Momentos em que já vivi foi por conta dessa profissão. Mas não estamos a querer dizer que estamos satisfeitos em virtude da pergunta que me coloca. Há sim essa preocupação. Continuamos a apelar que a quem de direito faça a sua parte. Mais do que a quem de direito fazer a sua parte, nós também somos chamados a nos reinventar, a influenciarmos positivamente aquele nosso irmão, nosso amigo, nosso vizinho, mas temos noção de que há sim essa preocupação, há essa dificuldade. Vamos fazer fé, vamos acreditar de que o Estado faça a sua parte. Temos certeza que, e nos marcos daquilo que é a lei, como diz a máxima, o Estado é uma pessoa de bem, faça o bem. Sobre a imigração que tem acontecido, e muitos jovens, se a imigração é fugir, alguns que dizem que estão a fugir do país, qual é a tua opinião como do líder, ao nível de líder notável e visível a nível nacional, que também da maior organização juvenil do país, como vê essa questão da imigração ou dos jovens a nível nacional? Ou muitos dizem que estão a fugir do país à procura de boas condições de vida. Como líder, o que é que tem a dizer? Qual é a tua opinião sobre isso? Bem, primeiro, permita-me responder com este exemplo. Ninguém vive bem fora da sua casa. Todos nós nos sentimos confortável, até mesmo há quem diz que eu, quando vou à casa do outro, não apanho bom sono. Na minha casa é só virar para o lado A ou B, já apanho sono. O que é que queremos dizer com isso? Queremos dizer que ficamos tristes porque temos a noção de que vivemos bem em nossa casa, mas também se versa procurarmos as melhores condições de vida, se versa encontrar melhores oportunidades, se tem a ver com a possibilidade de encontrar melhores ferramentas, dentre elas a formação, a tal escola de vida que é a experiência de vida em outras geografias. Não vimos aqui dificuldade, não vimos aqui nenhum mal. Aproveitamos também para que aqueles que vão em outra geografia à procura de oportunidades, à procura de formação e até a quem à procura de saúde, porque eu recentemente também falei com um amigo e pude perceber que nesse momento está na França. Questionei-lhe o que é que se passava. Não, por questão de saúde, estou a viver um momento de que o meu coração ser maior do que a caixa. Pronto, uma questão que não me traz, nem é necessário trazê-lo aqui. Tenho certeza que ele sabe, se me estar a ouvir,
sabe que eu estou solidário com ele. Mas temos de trabalhar todos, e quem propõe-se a gerir enquanto Estado, apelamos a trabalharmos mais para nos criar melhores condições, tanto faz de vida, de habitabilidade, de formação. Como jovem, e para terminar a sua pergunta, auguramos que esses jovens que estão a emigrar, e porque tenho certeza que estão a fazê-lo à procura de melhores condições de vida, o façam com paz, saúde. Encorajamos também aqui que é difícil viver no país de outra, é muito difícil, temos certeza disso, que eu já vivi essa experiência de 2 ou 3 meses em um país alheio. Não é o mesmo como no nosso país, mas temos certeza de que são jovens que acreditam num futuro melhor, e temos certeza que quando quiserem voltar, o país que lhes viu nascer, o país em que tem os seus laços consanguíneos, o país que deixaram os seus amigos, poderão voltar. Houve no passado algumas, vamos dizer, quando da saída do presidente da República para os Estados Unidos da América, depois daquele fórum das Nações Unidas, houve uma manifestação dos angolanos. Penso que acompanhou, e também os membros da sociedade civil, claro, viu algumas manifestações, ao ponto do ministro das Relações Exteriores serem acompanhado por alguns jovens com cartazes. Qual é a tua opinião, o teu dizer sobre o sucedido? Bem, primeiro, como jovem, e até porque o jovem africano, em particular angolano, é disciplinado. Independentemente de qualquer situação que estejássemos a viver, nós sempre respeitamos os mais velhos, nós sempre fomos educados a respeitar as autoridades. Aliás, a Bíblia também nos diz respeitar as autoridades na terra. É reprovável. Por quê? Porque, e espero que não se confunda com, estamos a dizer que as pessoas, e sempre dissemos isso, que as pessoas podem manifestar, podem expressar, mas nos marcos da lei, nos marcos daquilo que a boa moral, que a boa educação nos ensinou. Qualquer um de nós não ficaria feliz, e porque até temos a obrigação de preservar a imagem daqueles que nos representam. Temos essa obrigação e porque, se quisermos trazer exemplo de outras geografias, temos estado a ver sim aqueles que manifestam, mas nos termos da lei, no espectro da boa educação. Nós, mais recentemente, permitam-me fazer a colação da sua pergunta com o que o país viveu, onde vimos maioritariamente jovens, não é, a cometerem vandalismo, a destruírem os bens públicos e privados. Se me questionar se estamos satisfeitos com o que vimos, não estamos satisfeitos. E deixa-lhe dar um exemplo. O Conselho Nacional de Juventude tem uma parceria com o Grupo Arraió, que visa empregar jovens.
E mais recentemente fizemos uma visita pelo facto de que houve um atraso no empregar desses jovens, e tudo porque foi daqueles grupo de empresário que teve os seus bens vandalizados. Agora, a lei não proíbe que as pessoas se manifestem, que as pessoas dizem que querem mais água, querem mais hospital, querem mais escola. A lei não proíbe. O que a lei proíbe é destruirmos um bem público, um bem privado. E até mais do que isso, porem em causa o maior bem, que é a sua vida. Nós podemos ver que muitos jovens puseram em causa a sua vida. Até temos certeza de que Deus ficou triste pelo facto de brincarmos com o maior bem que temos, a nossa vida. Agora, nós apelamos que façamos-la, mas nos termos da lei, nos termos da disciplina. Temos certeza que há dificuldade. Precisamos de mais escola, até porque somos jovens, e a nossa forma é aquela de querer já. Porque hoje somos jovens, amanhã podemos não ser jovens. Queremos mais emprego, porque precisamos de emprego. Queremos constituir as nossas famílias, mas também não nos dá o direito de destruir o patrimônio alheio, de destruirmos aquilo que é nosso, de queimarmos aquilo que é um bem público, que todos nós, enquanto contribuintes, pagamos por isso. A outra questão que eu queria fazer sobre essa questão da manifestação: o CNJ, a vossa instituição, que é a maior plataforma juvenil do país, de facto, sobre essas questões da manifestação que foram acontecendo, houve também morte de muita gente. E uma das manchetes mortes foi quando a polícia atirou sobre uma senhora que corria com o filho nas costas. Não ouvimos pronunciamento do CNJ acerca, e depois é jovem que morreu também, penso que está na casa dos 25, 30 anos de idade. E não se ouviu um pronunciamento do CNJ acerca disso. E também não se viu o CNJ a fazer visita nessas casas de óbito. Nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, apelamos sim, na altura dos factos, à karma, solidarizamos-nos com as pessoas. Ajudaram algumas casas de óbito? Foram para lá? Solidarizamos com as pessoas. A questão que me questiona se ajudaram ou não, não sei que ajuda quero falar, não. Se é ajuda financeira, se é ajuda psicomoral, se é ajuda psicológica, mas permita-me dizer que isso também ajuda-nos a responder uma série de questões que às vezes nos é questionada enquanto pessoa coletiva. Que o CNJ não vimos a pronunciar sobre a questão A ou B no decorrer, do nosso percurso enquanto direção. Temos estado sim a fazê-lo, mas entendemos que às vezes não precisamos ser populistas e não pode ser esse o papel do Conselho Nacional de Juventude. Se entendermos que alguma questão está mal com o ilustre jornalista, que implica o ilustre, e percebemos que a instituição afim é A ou B, é a essa qual nós vamos dirigir o nosso pronunciamento por escrito. Não precisamos às vezes fazer passá-lo numa rádio, para demonstrar o nosso posicionamento. Às vezes achamos desnecessário fazê-lo dessa forma. É como se diz, quando fizemos o bem, não precisamos demonstrar à sociedade ou ao nosso vizinho que demos um prato de comida
ao nosso vizinho. Não precisamos. Falta- Assim não estaríamos de facto a fazer decoração. Faltam menos de 2 anos para o fim do mandato do Pr. João Lourenço. Enquanto jovem líder, que lembranças terás do presidente João Lourenço, enquanto, né, presidente mesmo? Seria um erro da minha parte falar sobre essa questão que me questiona. Primeiro porque, e disseste bem, falta 2 anos para terminar o mandato. E como jovem esclarecido, não faria um balanço, uma análise de alguém que ainda não terminou seu mandato. Não faria. Por que não faria? Falou bem. O ilustre jornalista questionou muito bem. Sim, questionei bem. Então, por que não farias Então, ainda? como é que farias balanço de alguém que ainda nem terminou seu mandato? Não, eu não- Está... Sim, Foi assim que me colocou a questão. assim sim. E Faltam 2 anos do seu termo, do termo do seu Permita-me mandato. responder assim. Seria até irresponsabilidade da minha parte falar ou fazer um balanço como me questiona, né, de Sua Excelência o Presidente, quando ainda nem terminou seu mandato. Tenho respondido, se calhar, a questão que me colocou. Não, o que já fez, né? Por exemplo, que muita coisa, temos que ser honestos, Também diria, vai construindo alguns hospitais, que é visível. falou bem, Sim. já fez muita coisa e temos certeza que ainda vai fazer muita coisa. É. Também ainda há muita coisa que tem de ser feita. Tá bem, como não vai falar sobre a questão do presidente, ainda não terminou mesmo o mandato, termina 2027. Sobre as detenções dos líderes das associações de taxistas e da cooperativa. Qual é a tua análise, a tua opinião sobre essas detenções? Bem, eu não faria uma opinião agora sobre isso. Por quê? Primeiro porque, e até aproveito esses microfones, né, e porque maioritariamente essas organizações são membros do Conselho Nacional de Juventude. E o CNJ não se pronunciou sobre as detenções deles também? É como disse, há questões que às vezes não temos que passar, né, em rádio, Não, mas não pronunciar-se. em austua pública. Mas o CNJ é público. Precisamos sim, né, E a detenção dele foi pública, foi noticiada. E eles são membros da vossa organização. podemos falar. Sim. Obrigado. Porque senão assim não vai perceber. Não, queremos perceber, tenho que perguntar. Como disse, são membros do Conselho Nacional de Juventude, uma ou outra organização, e o Conselho Nacional de Juventude, às vezes, na sua abordagem, e o ilustre jornalista sabe e acompanhou em algum momento alguma experiência nossa, de um ou outro jovem que esteve detido, e o Conselho Nacional de Juventude, na pessoa dos seus dirigentes, vai até lá, visita, apoia, entende, né? E não precisamos fazê-lo, né, fazendo firmes, fazendo... Estão a apoiar esses jovens, essa família desses jovens? Fazendo... Estou a falar de outra questão, e seria bom, porque senão depois vamos confundir, né, a questão que estou a abordar com uma ou outra, né, depois fica dito por não dito. Nós entendemos, né, e como nos questiona, vamos sim, estamos a acompanhar o que está a acontecer, estamos solidários com, né, o momento em que um ou outro jovem esteja a viver. A quem de direito está também a fazer o seu trabalho. Vamos augurar que, né, nos termos da lei as coisas sejam clarificadas, né, e temos certeza que o Estado, como um ente de bem, né, as coisas vão de se clarificar, né, e podermos então, e mais do que nunca, né, não deve ser eu, né, até porque é uma questão, né, ligada a outras instituições de direito, mas lhe garanto que o Conselho de Juventude está a acompanhar, está atento, né? E porque são jovens, Sim.
Apraz-nos dizer isso. Porque nem ficaria bem trazer isso à discussão aqui. Não, eu quero mesmo perguntar. Sendo membro sendo eles membros, alguns deles, sendo alguns deles são membros da vossa instituição, ajudaram-lhe pelo menos, deram-lhe advogados. Por que não deram advogado? Essa pergunta até. Como disse, há questões que nem fica bem. O senhor até é advogado, por coincidência. Predisposto a defendê-los? Há questões que nem fica bem trazê-lo aqui, né, em discussão na rádio. Não, mas aí você lhe garanto. Eu gostaria que nos respondesse. Mas lhe garanto, o Conselho Nacional de Juventude, não só o Conselho Nacional de Juventude, todos nós estamos atentos, estamos solidários. Aliás, tenho certeza que até o ilustre jornalista, por essa razão é que nos coloca isso. É pena se tivesse fizesse feito um pouco mais de investigação, poderia perceber que estamos sim solidários. Não, nós investigamos e sabemos onde é que... Claro, sabemos quem são as pessoas que estão a defender e quem são as pessoas que não estão a defender. Mas temos visto que parece que eles estão, em termos de instituições, vê-se que o CNJ tipo abdicou. Pode ser a tua abordagem. Não, parece que eu que se vê. Fez-me um desafio de investigação e nós somos investigadores mesmo também. Bem. É o que se vê. Então, é o que se vê, parece porque o CNJ não fez nenhum pronunciamento acerca das detenções dos jovens. É aí que é a nossa pergunta, por que não fez? Não, a questão é... Por que não faz? Como disse, é o que se vê que abandonou. Não, mas não faz um pronunciamento por causa do seu... Pelo menos ainda como os seus membros. Por que não faz? Okay. Pronto, respondi-lhe muito bem que eu disse que o Conselho Nacional de Juventude, como uma instituição séria. Sim, sendo séria, não fez por quê? Uma instituição séria. Está sim a acompanhar, está atenta. E não gostaríamos de trazer essa questão em discussão aqui. Aliás, até por respeito a este momento difícil que um ou outro jovem esteja a viver. Estamos com agora sensivelmente 16h50, 10 minutos ao fim, quer dizer, como começamos tarde, estamos a compensar já. Estamos hoje com Sebastião Jaca Maurício, advogado e jurista, vice-presidente do CNJ, também líder associativo, professor também de profissão e mecânico, sem esquecer isso. É uma pessoa com grande valência. Estamos aqui na Rádio PI, a marca do jornalismo. Estamos também no Facebook, estamos no Twitter, estamos no TikTok e outras plataformas das redes sociais. Continuando com a nossa entrevista, estando já ao fim, há uma questão que eu gostaria de fazer ao Maurício, que eu também vice-presidente do CNJ. Gostaria que fosse também questão pessoal. Questão pessoal? Porque percebi que quando me convidou-me não só nas vestes de vice-presidente do CNJ. Não, claro, se nós fizemos algumas perguntas também, é verdade que sobre questões pessoais não gostaríamos também de tocar muito, que também, algumas questões, nós já citamos aqui que é mecânico, isso é uma questão pessoal, é muito pessoal mesmo, também como professor é uma questão pessoal, e advogado também é uma questão pessoal, e como disse, quero que lhe perguntar, então aqui já perguntamos, quem é o Sebastião Jaca Maurício? Obrigado. Sebastião Jaca Maurício é um jovem da província de Malange que nasceu no município de Malange, é irmão de, passa a redundância, 8 irmãos, e deixa dizer algo que nunca soube de mim, é gêmeo. É gêmeo? Muita gente não sabe. Não sabe, de facto. É um jovem que também chegou em Luanda. Desculpa, é parceira ou parceiro? Parceiro. Chegou em Luanda, viveu muitos anos no município do Kazenga. De tal sorte, quando cheguei sozinho em Luanda, que vivi
o tempo suficiente do município de Kazenga. Tive também um momento de estrada, como disse, enquanto mecânico, em várias oficinas em Luanda. Passei em várias empresas, já fui guarda também da empresa Super Bazar, né? Então é uma série de escolas de vida que hoje nos fizeram a pessoa que somos. Fiz ciências políticas até o 3º ano, depois percebi e fiz direito. Então vivemos um pouco também da experiência que a vida nos pode oferecer. De Malange para quê? Qual foi o trajeto? Foi um trajeto difícil. Podia nos contar mais ou menos um pouco? Foi um trajeto difícil porque eu lembro, vim de um autocarro Kev dos Lumbos e Filho para residir em Luanda em 1998, definitivamente. Foi nesse período que eu definitivamente vivi aqui em Luanda. Depois fiquei a trabalhar nesta mesma empresa de autocarros que fazia quicolo, estalagem, rock. Fazia o que na empresa? Fui mecânico, depois de mecânico também fui cobrador. Porque eu percebi que como cobrador, né, tinha uma dinâmica mais rápida. Como disse, né, você tinha também o vosso dia. Depois trabalhei na Macom como fiscal. Apanhava o carro no tanque do Kazenga às 4 horas. Mas fazia à noite, porque eu fiquei fiscal interno. O que é isso, fiscal interno? Lá a Macom funcionou ali junto à igreja Quimbango, onde era parque primeiro da Decul, depois ficou com a Macom. O nosso papel era, tão logo as viaturas tivessem que sair da base, nós por via, né, já de um papel que tínhamos, os brasileiros eram bem organizados nisso, era fazer uma vistoria da viatura, se saiu com um pneu de socorro, o retrovisor não partiu nada, a chave. E quando voltasse, nós fazíamos de novo o mesmo exercício para ver se a viatura de tal forma saiu, estava a voltar. E fazíamos isso também depois na estação de serviço. Quem conhece a Macom, trabalhou ali, que esteja a ouvir sabe disso. A estação era lá embaixo, a estação de serviço. Fazíamos isso lá também. Pronto. Era para dizer que também temos uma estrada de vida, né, que nos ajudou a viver um pouco aquilo que é as experiências de Luanda. Mulher e filho? É casado? Só vivo maritalmente, tenho 3 filhos, né? Entre eles 2 rapazes e uma menina. O trajeto, quer dizer, claro que é uma história, e ficamos surpresos porque nunca soubemos que era gêmeos. Nunca. Ficamos a saber hoje. Parece que nós somos o primeiro órgão a saber que o vice-presidente do CNJ é gêmeo. Já disse isso de alguém, de tal sorte... Num órgão? Não. Nós somos o primeiro órgão a dizer. De tal sorte, eu fui chamado por gêmeas, né? Minhas 2 irmãs gêmeas vivem, Vitória e Joaninha, são gêmeas. Opa. E eu que, pronto,
vivo, minha parceira já é falecida. Aliás, minha família tem gêmeos. Ok. Então, depois, esse trajeto todo, claro que é um trajeto grande, e visto que também houve muita dificuldade por parte para se afirmar hoje. E como chegou até o não vamos dizer o CNJ, né? Sim, CPJ. Muito bem. De tal sorte que eu faço parte do grupo que criou o primeiro Conselho Municipal da Juventude do Kazenga. E quando fazíamos parte do Conselho, aliás, eu estive na forja de muitas organizações juvenis. Eu sou fundador de várias organizações juvenis. E fiz parte do Conselho Provincial da Juventude, fui secretário para associativismo, parceria, fui secretário para projetos e programa, fui vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude e, pronto, concomitantemente, vice-presidente do CNJ. Aliás, eu conheço um bocadinho a história do Conselho Nacional de Juventude, desde o mandato do presidente Pombolo. Trabalhou com ele? Fiz parte do Conselho Nacional de Juventude já nessa fase. Acompanhei o mandato do presidente Rasquanga, Luís Paulo Quanga, do presidente Cláudio Aguiar, do presidente Tingão e agora do presidente Isaías Calunga. Dizer que tivemos um pouco naquilo que é a história do Conselho Nacional de Juventude. É uma instituição que, podemos dizer, evoluiu e temos certeza que com a dinâmica dos jovens vai evoluir ainda mais. A evolução e o tempo é uma evolução também. Nós estamos já a terminar o nosso programa, a nossa grande entrevista com o Sebastião Jaca Maurício, líder associativo, vice-presidente do CNJ. Terminamos assim a nossa grande entrevista. Queremos agradecer em alta consideração a presença do vice, que também não é fácil, mas também foi muito bom, aceitou-nos logo que nós ligamos. E parece que é uma das pessoas que, muitos convidados que nós tivemos, que só foi um clique e aceitou-nos. Nós agradecemos, esperamos contar contigo num outro programa, quando assim... Eu é que agradeço, também aproveito para dizer que não é fácil. Espero ter respondido às questões que me colocou. Peço também desculpa se defraudamos um ou outro. Se assim o fizemos, aproveitamos para pedir desculpas. Não é fácil ser vice-presidente também do CNJ, porque conhecemos e temos noção, primeiro, porque somos jovens, os problemas dos jovens, aquilo que é o papel que deve ser do Conselho Nacional de Juventude, e temos certeza de que é normal que os jovens exijam um pouco mais de nós. Vamos continuar a contar com os verdadeiros jovens que criticam no sentido positivo, que de facto têm noção de que essa plataforma é toda nossa e a melhor forma de resolvermos
alguma diferença do ponto de vista de pensar e de agir é dentro dos marcos da instituição. Vamos continuar a trabalhar, e sempre que for possível estaremos abertos. Obrigado. Nós somos o Primeiro Impacto, a marca do jornalismo digital. José Albano Capinhala na condução. Na técnica tivemos o Antônio Cassoma. E nas câmeras tivemos o nosso jovem, o Lau. Obrigado aos ouvintes, também agradecemos.